Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Kleber Ferreira, diretamente da sua casa em um estúdio muito bacana em Valinhos, interior de São Paulo. Estamos aqui para esse novo quadro de Kleber Reage. É isso, eu vou soltar os assuntos mais polêmicos, sempre na parte da noite de cada dia, reagindo a algum vídeo muito interessante que pode impactar a humanidade, ou o Brasil, ou o mundo, ou uma classe social, ou uma religião, ou alguma coisa que seja relevante. E hoje eu separei para você um assunto que está muito em polêmica, causado pelo nosso amigo Ryan. Muita gente não gosta dele, porém, esse cara, esse preto, eu posso falar que eu já sou quase um negro, enfim, mas eu gosto muito desse cara. Por quê? Porque ele fala umas verdades que têm fundamento e nós temos que dar espaço para assuntos relevantes aqui na internet que outros criadores de conteúdo não falam. Muita gente não gosta do Ryan, fala que ele é mentiroso, fala que ele mete o pau nesses caras que estão em alta aí na internet. O cara tem fundamento, velho, em tudo que fala, mano. Beleza. Pode ter um marketing por trás, mas o cara também vive disso e é justo. O cara é um bom comunicador. Não conheço ele pessoalmente, não conheço a vida dele, se ele fez atrocidade, não conheço nada disso. Eu conheço o Ryan do canal, Ryan Santos. E ele fala algumas coisas que tem muito fundamento. E é um cara que está querendo mudar muita coisa que esses todos estão colocando no nosso planeta e no nosso mundo. Essa galera mimimi, esses herdeirinho aí, filhinho de papai, que vive com depressão, com a conta cheia de dinheiro. Esse cara tem meu respeito aqui. Esse negão, esse cara é gente boa e eu vou soltar o vídeo dele aqui e nós vamos reagindo a algumas coisas que ele vai falar. Vamos embora. Globo aqui, sobre a tatuagem fobia. Remoção de tatuagens é procedimento cada vez mais procurado no país. Aí tem a foto desse camarada aqui, ó. Ah, só uma coisa. E o assunto que ele está falando, que nós vamos discutir, é sobre tatuagem. Eu conheço muitas pessoas que têm tatuagem. Gente da minha família tem tatuagem, amigo meu tem tatuagem e eu tenho uma conclusão para falar para você no final desse reage aqui. Vamos embora, vamos ouvir o que ele vai falar. Leandro Souza, conhecido como o homem mais tatuado do Brasil, é um dos que está apagando imagens do rosto. Após 21 anos de tatuagens quase diárias, que renderam mais de 170 imagens em seu corpo e o título de homem mais tatuado do Brasil, Leandro Souza, de 35 anos, aguarda ansioso o momento que vai rever no espelho o rosto ao natural. O reencontro não tem data marcada, já que depende de como a pele vai reagir. Mas, 9 meses após o início do processo de remoção das imagens e prestes a fazer a terceira consulta, ele já percebe a suavização dos traços e linhas que no passado alteraram as suas feições. Aqui ele fala, ó, que uma matéria da Globo, do jornal Globo, fala que muitas pessoas estão querendo remover as tatuagens. Isso está muito em moda, questão de tatuagem, e a galera agora tá querendo remover essas tatuagens. Vamos lá. Ele tá falando do cara mais tatuado que saiu, que ele mostrou nessa imagem aí. A mudança de rumo de Leandro segue uma tendência, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. A procura pelo serviço de remoção de tatuagens aumentou principalmente nos últimos anos. Uma das justificativas foi o avanço nas tecnologias, como a evolução do laser usado para a retirada, o que tornou o procedimento mais acessível e seguro. Esse movimento se intensificou à medida que mais pessoas repensam suas escolhas anteriores, seja por mudanças na vida pessoal, necessidades profissionais ou até mesmo por arrependimento. Explica a dermatologista Márcia Linhares, assessora de departamento do laser da entidade. Rapaziada, eu já falei e repito, ninguém faz tatuagem num momento feliz e positivo da vida. Você só vai riscar o seu corpo, se autoflagelar, quando você está sob interferência do mal. Okay? E você pode cavar qualquer exceção, você não vai encontrar exceção. A pessoa que para o que ela está fazendo para riscar o seu corpo e autoflagelar, significa que ela está sob interferência de algo maligno. E a tatuagem é o primeiro ponto para o suicídio.
Tipo, se você está indo pra aquele caminho, a primeira coisa que você vai fazer é ficar em casa triste. A segunda coisa, você vai lá e fazer uma tatuagem. Aí tem uma sucessão de coisas, aí você vai fazer a segunda, a terceira. Depois você vai ter 10 tatuagens. Depois de 10 tatuagens, aí começa os negócios, aí acaba combinando nisso aí que eu acabei de falar. Eu não vou falar essa palavra, senão monetiza meu vídeo. Então, vamos continuar lendo aqui. A retirada de tatuagem foi um assunto buscado por mais de 275 mil pessoas no país, segundo o estudo da Purply, plataforma de idiomas online no primeiro semestre do ano. Os Estados Unidos lideram o ranking com mais de 1 milhão de buscas, mas o Brasil ficou em segundo lugar. A decisão de Leandro de apagar as imagens que remetem a uma caveira foi tomada após a conversão à Assembleia de Deus. Mas ele diz que não foi uma imposição da igreja. A vontade surgiu quando deixou de ser tatuador e procurou um novo emprego. Céleres, um dos motivos. Gente, e aí, vocês dão razão pro Ryan aí na primeira parte do vídeo ou não? Hã? Hã? Tem totalmente fundamento isso, gente. E eu vou falar a conclusão que eu tenho do meu pensamento de todas as pessoas que eu vejo que tem tatuagem, que faz tatuagem, enfim. Eu vou dar minha opinião. Não existe um trabalho mais satanista do que tatuador. Porque você coloca o demônio no corpo das pessoas. Não é? É pior que puta, que traficante, que, barman, gerente de banco, todo mundo que leva o mal pra vida das pessoas. Cara, pra mim o 01 é o tatuador. Procurei um novo trabalho de carteira assinada e tive dificuldade por conta do rosto. Vou continuar com as tatuagens do corpo, porque o processo é muito doloroso. Dói mais do que tatuar, conta Leandro, que passa por uma sessão de tratamento que dura aproximadamente 1 hora a cada 3 meses, com anestesia local e resfriador. De um processo que pode durar até 2 anos e mais de 10 aplicações. Tá falando do procedimento aqui. Uma parte relevante que ele falou aí, ó, que eu tenho que falar pra vocês, na minha época, que eu era mais jovem, adolescente, 20 anos, 18 anos, quem tinha tatuagem era visto e discriminado, que não tinha espaço. Quem tinha tatuagem não tinha espaço no mercado de trabalho. Hoje está na modinha. Ah, é um cara descolado, uma mulher descolada que tem tatuagem. Vamos contratar aqui porque talvez vai ter mais carisma por atender essas pessoas que têm tatuagem aqui no restaurante, aqui no nosso hospital, aqui no nosso empreendimento, na nossa loja de roupa, loja de sapato, enfim. Começaram a desconstruir isso lá atrás, que a tatuagem era uma coisa ruim, quando os jogadores começaram a fazer tatuagem. Hoje é modinha, enfim, mas lá atrás era um preconceito. Aguenta aí. Analista de inteligência de mercado, Lívia Fernanda Barros Amaral, de 35 anos, apagou o desenho de rosas aladas que fez nas costas por não se identificar mais com a ilustração com o tempo. Fiz por estética quando tinha entre 18 e 20 anos. Opa! Tá aí, ó. Cara, eu abri uma exceção dessa regra de tatuagem ser do mal para pessoas que fazem uma tatuagem aí nessa época da adolescência. Porque é uma época muito estável, e aí a pessoa é levada pra lá, e aí acaba fazendo uma tatuagem e se arrepende logo. Ok? Exatamente. Quem tem 20 anos ou quem já teve 20 anos, provavelmente fez uma tatuagem e se arrependeu. Vamos lá. Aí a gente até pode abrir uma exceção. Já fez a segunda, já foi pro saco. A terceira já foi pro saco. Mas assim, esse caso aqui ela fez quando ela era adolescente. Fiz por estética quando tinha entre 18 e 20 anos, mas a partir dos 30 passou a não fazer mais sentido. Não me arrependo, nunca me causou transtorno. Se arrepende sim, arrombada. Mas agora estou em outro momento. Conta a Fernanda que pretende apagar mais uma das outras tatuagens que tem. Rapaziada, cara, até no mercado de prostituição, você vale menos se você tem tatuagem. Cara, Do céu, eu não conheço esse mundo é desconhecido pra mim, mas a gente também não é tonto, né? Provavelmente isso seja muito verdade, tá? Eu me lembro de uma história que eu trabalhei com um camarada, quando eu era adolescente, aqui na cidade tinha um lugar que fazia caixinha pra fruta. Pra quem não sabe, Valinhos é a capital do figo roxo, e eu trabalhava em um lugar que fazia caixinha de madeira para colocar essas frutas. Fazia com prego, martelo, grampo, enfim. Caixinha de fruta mesmo, essas caixinhas simples que você encontra aí. Caixinha de morango, caixinha de goiaba. Aqui na nossa época era caixinha de figo e até hoje tem essa empresa. Eu lembro que tinha um coleguinha de trabalho lá quando eu era adolescente. Ele não tinha grana pra fazer tatuagem e ele tinha problema com uma pessoa dentro da família dele, que eu vou falar na conclusão aqui desse vídeo. Ele cortou uma semente de caju e começou a esfregar no corpo, aqui no pescoço. Pra quem não sabe, a semente de caju, se você cortar ela, esfregar ela na pele, ela vai queimar. Como se fosse uma tatuagem, e ele fazia tatuagem no corpo dele com semente de caju.
Muito sério isso. Escuta aí, vamos lá, vamos lá. Eu tô ansioso pra concluir esse vídeo, aguenta aí. Você coloca no site Fatal Model e você faz o filtro para mulheres sem tatuagem, tipo, é 2% do site. Então, existe uma causalidade, né? Tipo, porra, nem toda tatuada é puta, mas toda puta tem tatuagem, entendeu? E isso tá cada vez mais mainstream. E mulheres como a... Como é que é o nome dela aqui? A Lívia Fernanda Barros Amaral, ela tá entendendo que, cara, as pessoas olham ela como, com 35 anos, uma puta ou uma ex-puta. Porque está na mente das pessoas que, cara, toda prostituta tem tatuagem. E assim, na clínica que eu investi, a gente vai começar a panfletar na porta de puteiro. Porque as próprias putas estão entendendo isso. Cara, eu preciso apagar minha tatuagem de borboleta. Vou pagar a tatuagem de dragão. Apagar a tatuagem de cobra. Apagar a tatuagem de olho. Porque tem mais uma coisa nesse sentido aqui que ele tá falando, hein? A própria galera que inventou a moda de fazer tatuagem agora tá fazendo uma máquina que custa caríssimo pra tirar tatuagem. Então você paga R$1.000 pra fazer uma tatuagem, mas pra tirar você gasta 3 mil reais ou mais. Aguenta aí, ele tá falando disso, ó. já está ficando bichado. Tipo, tá telegrafado, entendeu? É igual nos anos 90 você dizer que é modelo fotográfica. Tem tatuagem? Opa! O fim do casamento foi o que levou a administradora Natália Ribeiro Sense, de 30 anos, a procurar o serviço para remover o nome do ex que tinha no ombro direito. Abuso e bullying. A especialista em despigmentação laser, Mariana Candidota, conta que grande parte dos casos que atende em sua clínica no Rio Grande do Sul é de pessoas que lidam com traumas gerados por tatuagens mal sucedidas. Há relatos de pacientes que sofreram abuso de parceiros que envolvia a realização de tatuagens, de ataques e bullying, até mesmo de tentativa de suicídio. Ora. A tatuagem fica gravada e quando dá errado, impossibilita que a pessoa não a veja e faça contato com essa lembrança dolorosa. Se ela se culpar demais por ter tomado a decisão de fazer o desenho e não tiver a opção de remover ou cobrir, ou mesmo achar o processo de retirada um pouco demorado, pode desenvolver um transtorno de ansiedade relacionado à autoimagem, ter dificuldade de socializar e se relacionar com o próprio corpo. Rapaziada, tatuagem é satanismo, é a conclusão do dia de hoje. É ruim tanto em homem quanto em mulher, mas é pior em mulher. Porque o homem tem aquela coisa de ser machão, os guerreiros maoris eram tatuados, então a gente até deixa passar, mas mulher com tatuagem é inaceitável. Inaceitável. E se você fazer o caminho inverso do porquê aquela mulher fez tatuagem, tem a ver com sofrimento espiritual. E uma segunda derivada é pai ausente. Mano, você vai pra uma Cara do céu! É isso, mano! Eu vejo, e essa é a conclusão do vídeo, tá? O que eu vejo que a maioria das pessoas que fazem tatuagem se arrepende, os que não se arrepende querem mostrar ao mundo que eles são os fodas ou as fodas, superiores a outras pessoas, tendo problemas de paternidade. Isso eu tenho dentro da minha família, tá? Tô falando de família, tô falando de amigos, tô falando de conhecidos. Se você conhecer alguma pessoa que tem tatuagem, você começa a conversar com ela, você pode ter certeza que ela tem problema com paternidade. E o Ryan, assim ó, bingo, na mosca, acertou. Acertou. Só lembrando que eu não tenho nada contra a tatuagem, não tenho preconceito, mas eu achei o vídeo interessante e faz totalmente sentido. E esse cara tem o meu respeito, apesar de não ser bem quisto na internet, mas eu acho que ele fala algumas verdades. E hoje é esse o vídeo do Reage do Clebinho, aqui diretamente de Valinhos. Um abraço. Deixa nos comentários aí o que você acha. Tem tatuagem? Quer tirar? Não quer? Fala aí pra mim. Um abraço. É polêmico, hein?